Estamos ao vivo agora com Igor Drude no Descomplica de hoje. Ele vai falar sobre cargo cult e o perigo de copiar quem venceu. Eu acho que eu sei qual é a linha, mas eu vou deixar tu falar primeiro. Se não for a linha que eu tô pensando, eu te falo o que eu tô pensando. Perfeito. Fala, Igor Drude, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde à nossa audiência. Arthur, não chegou nem a pesquisar, né? Então tá verdinho aí. Exatamente. Mas eu acho que eu sei o que é. Vamos ver se eu tô certo. Legal. Então, vou contar uma historinha antes. Cara, na Segunda Guerra, durante o avanço das tropas americanas e tudo mais, eles começaram a fazer uma base numa pequena ilha do Pacífico. E lá, sempre que eles chegavam de aviões, de helicópteros, deixavam um monte de comida, um monte de infraestrutura, presentes para os locais, enfim. E legal. Quando termina a guerra, os americanos deixam de aparecer lá. E aí os habitantes dessa ilha, o que eles fazem? Poxa, esperando receber novamente todas aquelas benesses, começam a melhorar a pista, começam a dar tchau pro aviãozinho que passava, enfim, começavam a repetir comportamentos que eles tinham quando os soldados estavam habitando a ilha. Cara, isso aí vem da sociologia como se fosse um reflexo de que muitas vezes quando a gente começa a ver somente o resultado das coisas e não entender o bastidor, a gente tende a replicá-lo sem entender como se alcançou aquilo. Esse fenômeno vem justamente no movimento de muitas vezes nós querendo ter o resultado de um atleta, ou o resultado de um empreendedor, ou de um artista que a gente admira. A gente se fixa somente no resultado e não no processo, no método, nos bastidores que levaram o indivíduo àquele tipo de resultado. Esse fenômeno, que na sociologia eles chamam de cargo cult, vem para demonstrar o desafio que é muitas vezes uma vida baseada em imagem, em metáforas visuais ali dentro, e que muitas vezes as pessoas se frustram por não alcançar aquele resultado, por não entender que existe uma mecânica por trás que ele não percebeu ainda. Entendi. Não é exatamente o que eu tinha pensado. O que eu tinha pensado, mas tem ligação também. O que eu tinha pensado é quando você vê os chamados empreendedores de palco, ou até os que não são empreendedores de palco, são empreendedores de fato, mas você só os vê hoje em dia com o sucesso e com equipes gigantescas atrás e com um sistema já funcionando nas suas empresas, aí você vê eles falando de hábitos como acorde às 4:30 da manhã, ou então banheirinha de gelo, 10 minutos todo dia para pensar melhor, ou leia 1 hora por dia, que é algo que deve estar melhorando o desempenho deles no momento atual, mas eles não começaram as empresas deles assim, eles não começaram as empresas dele meditando todo dia de manhã e respeitando o horário de sono e se alimentando com saladas e frango grelhado e tal. Muitas vezes eles comeram podrão de madrugada para começar a trabalhar às 4 e parar às 10 da noite e foram indo até chegar num ponto, foram deixando saúde pelo caminho, deixando até alguma sanidade pelo caminho, até chegar num patamar em que eles puderam começar a organizar a vida aos seus termos e não aos termos de outras pessoas. Então, quando eu vi aqui o cargo cult, eu pensei, beleza, o cara tá vendo o pessoal que tá lá na frente tocando várias pessoas com um patrimônio milionário e pensa que é fazendo o que eles fazem hoje. Não, tem que fazer o que eles faziam lá no começo. Se você fizer o que eles faziam lá no começo, é mais fácil de você chegar. E isso sabendo que lá no começo era um outro contexto, era um outro tempo, é um baita desafio. Isso acontece muito com empresas com indústria, com software. Cara, vou imitar meu concorrente da empresa da plataforma Y, ou produto X que eu vi lá dentro do supermercado. E muitas vezes isso dá muito errado. Por quê? Porque a trajetória foi diferente, a gente não consegue perceber, e o contexto também. Muitas vezes o que a gente vê manifestado nada mais é do que um passado no presente, e não um reflexo para o futuro. A própria empresa, aquele próprio profissional que hoje está se manifestando assim, provavelmente no bastidor dele já está se preparando para uma próxima onda, uma próxima fase, e você desconhece e está ainda copiando o que ele está entregando de um passado que você desconhece. Até porque, até seguindo o caminho, pode dar errado, porque o Netflix, para quem não sabe, eu peguei essa versão do Netflix quando eu estava nos Estados Unidos. O Netflix, ele substituía a locadora mandando pelo correio o DVD para você. Ele mandava o DVD pelo correio. Então, o que tinha de internet não era para assistir. Você pedia pela internet, acho que no começo era até por e-mail, você pedia, eles mandavam para você, depois você mandava de volta e pagava, eu acho que por cheque, porque é muito normal nos Estados Unidos, ainda você mandar cheque pelo correio. Aqui no Brasil é uma coisa totalmente fora da realidade.
É coisa de maluco, é irresponsável, mas lá nos Estados Unidos é bem normal você mandar cheque pelo correio. Então, não, você não vai conseguir fazer um novo Netflix mandando DVD pelo correio, porque eu acho que eu não tenho, não sei se o Igor tem aparelho de DVD em casa hoje. Não, a gente faz alguns anos, hein? Até tô curioso para ver um funcionando, porque eu tenho DVDs em casa ainda. Sim. Eu também, o meu virou decoração. Eu levo no sebo, fica a dica. Eu levo no sebo, tem um sebo aqui no centro de Criciúma, eu levo lá os DVDs para não ficar acumulando poeira em casa. Então é isso, seu Igor Drude. Muito obrigado por mais esse insight, mais essa provocação semanal. Voltamos a nos falar na semana que vem. Um grande abraço, valeu, Arthur. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.